Olá, gente. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês falando sobre medicina preventiva, qualidade de vida. Esse é o nosso projeto, o Manual do Proprietário, semanalmente ao vivo aqui pela Sua Mundial, trazendo estudos científicos recentes, o comentário desses estudos com vocês, respondendo sugestões de pautas, dúvidas suas, que vocês podem e devem anotar agora o nosso e-mail de contato, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Ok? Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem suas sugestões de pauta, suas dúvidas aqui para o nosso e-mail e aos cuidados do programa Manual do Proprietário, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse material com muito carinho toda semana e me entrega, e assim eu torno esse programa muito mais do seu interesse e muito mais de utilidade, né, para vocês todos. Muito bem, vocês já sabem bem o que é o projeto Manual do Proprietário, muitos que estão conhecendo agora, sintonizando agora a nossa Mundial, não conhecem ainda. Existem alguns lemas sobre esse sistema de medicina preventivo, essa medicina integrativa, funcional, que vê o ser humano como um todo, não como uma doença ou como um sintoma, e sim como um todo, e que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes, que grande parte, se não todas essas doenças, ocorrem por causa de meia dúzia de mecanismos que estão em ação no nosso organismo há anos ou até décadas. Pois ninguém dorme bom e acorda diabético, ou dorme bom e acorda hipertenso, ou dorme bom e acorda com câncer. Enfim, a pessoa vem instalando esse processo durante anos ou décadas até que isso aparece. E aí a pessoa recebe o diagnóstico e diz que isso não tem causa conhecida, que é o que está acontecendo no mundo inteiro, e que ela vai ter que tratar disso o resto da vida, porque só tem controle, não tem cura. E assim é o que vem se sucedendo cada vez mais intensamente nas últimas 4, 5 décadas no planeta todo, não é? Então eu quero dizer para vocês hoje a importância, né, de a gente estar sempre pesquisando qual é a causa desse fenômeno todo, qual é a causa desse aumento brutal da obesidade no planeta, qual é a causa do aumento brutal do diabetes no planeta, da hipertensão no planeta, e com todas as consequências que essas alterações causam, né? Então, a gente já sabe que a obesidade, diabetes e hipertensão estão diretamente associados à doença cardiovascular, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, as doenças que mais matam no mundo de hoje. Estão também associadas ao aumento de câncer, que seria hoje a terceira causa de morte no planeta, e já estimando que em 2030 o câncer vai ter ultrapassado doença cardiovascular, para vocês terem uma ideia. Então, eu queria passar para vocês um pouquinho de como isso tudo vai se desenvolvendo ao longo da vida. Desde a infância, quando vocês começam a dar sucrilhos para as crianças, né? Nós começamos, perdão, não, vocês todos cometem erros alimentares, e broinha, biscoitinho, bolachinha, bolo, pãozinho francês, pão de forma integral, os lanchinhos, e refrigerantes e sucos em caixinha, e coisas que são puro amido e, portanto, viram açúcar na hora também, como arroz branco, essa comida básica do brasileiro, como o pão, o trigo, né? A batata inglesa, que ela também é puro amido, ela vira açúcar na hora. Fora a frutose, o xarope de milho rico em frutose, que hoje é presente em quase todo produto industrializado no supermercado. E então isso tudo são alimentos de altíssima carga glicêmica, índice glicêmico. Então essa é a diferença de quando fala assim, olha, eu estou fazendo uma dieta sem carboidratos, low carb, ou uma dieta de cetose,
né? Então, na verdade, estão fazendo uma dieta errada, porque teria que ser excluído esses itens que eu falei, os de alto índice glicêmico, os carboidratos simples, não os complexos. Os complexos são todas as verduras, todas as folhas. Tomate é um carboidrato, pepino é um carboidrato, cenoura é um carboidrato, berinjela é um carboidrato, couve-flor é um carboidrato. Então, todas as verduras, legumes são carboidratos, e são carboidratos bons, de baixo índice glicêmico e riquíssimos em fibra. Então, as dietas deveriam ser ricas nesses bons carboidratos, rica nas boas gorduras. Quais são as boas gorduras? Gordura de coco, o abacate, o azeite, as nozes, castanhas, macadâmias, os peixes de águas geladas, essas são boas gorduras. Então, vocês já estão conseguindo selecionar bons alimentos. Depois, proteínas. Bom, proteínas, elas não estão somente aí. As proteínas, elas aparecem em menor proporção nos outros alimentos que nós falamos até agora também. Mas darmos mais importância a proteínas vegetais. Então, o grão de bico, o feijão, a lentilha, a ervilha, todos os tipos de cogumelos, são todos vegetais riquíssimos, o espinafre, riquíssimos também em proteína vegetal. E usarmos menos proteína animal. Então, essa seria uma dieta adequada. Porque, pelo contrário, eu queria que vocês entendessem o que acontece com o nosso corpo. Quando a gente come um alimento rico em açúcar, a sacarose de mesa, por exemplo, que é nosso açúcar, que está em qualquer doce, quando a gente come um alimento rico em frutose, a frutose tem um detalhe muito importante. Que nem eu falei, esse xarope de milho rico em frutose está sendo extensamente usado na indústria alimentícia. E isso faz parte dessa grande epidemia de doenças das últimas décadas. Por quê? Porque a frutose, diferente da glicose, a glicose ela é metabolizada, utilizada por praticamente todos os órgãos do corpo. Todos os órgãos do corpo. São os músculos, cérebros e vários órgãos do corpo metabolizam e utilizam diretamente a glicose como fonte de energia. Agora, essa frutose toda só tem um caminho a seguir no nosso corpo, gente. É ir para o fígado, porque é só lá que tem uma enzima chamada frutoquinase que irá metabolizá-la em glicose, para ela poder ser usada como energia ou armazenada como glicogênio. Acontece que esse fígado também ele já está sobrecarregado por um monte de funções. E nem sempre ele está conseguindo transformar essa frutose toda em glicose para ela ser usada como energia ou armazenada. E quando ele não consegue fazer essa transformação, essa frutose ela é transformada em gordura. Né? A gente chama isso de nova lipogênese. Então, não conseguiu ser transformada em glicose para ser utilizada ou armazenada, é transformada em gordura. E esse fígado começa a guardar essa gordura dentro dele, exportar essa gordura para outros órgãos, como o pâncreas do lado e vários outros órgãos. A gente chama isso de gordura intraorgânica, coisa que nunca se pensou, porque a gente pensava em gordura só embaixo da pele ou na musculatura, até um tempo atrás, e a gente sabe hoje dessa gordura intraorgânica que causa uma série de doenças, e aí ele vai tentando mandar isso para tudo que é lugar, vai enchendo também os adipócitos, que são as células de gordura periférica, sob a pele, no músculo, eles têm um limite de estocagem, e vai enchendo, a pessoa vai ficando obesa, os órgãos vão ficando cheios de gordura, e aí precisa de cada vez mais, e continua essa carga alta de glicemia entrando, ou em forma de frutose, ou em forma de amido, que nem eu falei, o arroz branco, a batata, ou em forma da própria glicose, os doces, farinha refinada, enfim, continua aquele mesmo tipo de alimentação incorreta. E aí, o que tem que fazer para utilizar essa glicose? Ela primeiro tem que entrar nas células para ser transformada, né, em energia. Para isso, ela precisa de uma chave para abrir a porta dessa célula. Essa chave é a insulina. Então, vai se aumentando a produção de insulina. Aumenta a produção de insulina, aumenta a produção de insulina. A insulina faz o quê? A insulina faz aumentar a produção de gordura também. E aí, começa a perpetuar esse ciclo da obesidade.
e da gordura intraorgânica. E aí, mais insulina, mas todos os reservatórios para guardar a glicose estão lotados de gordura, mas tem que tentar empurrar isso para dentro. É como se estivesse numa estação de metrô, abriu a porta, está aquela fila para entrar e você vai tentando empurrar até o último passageiro lá para dentro. Essa é a situação que estão. E a comida continua igual todo dia, mais produção de insulina. Bom, de tanto que o organismo é exposto a tanto esse hormônio, ele vai criando resistência a esse hormônio, como qualquer outra coisa. Quando alguém começa a usar uma droga, ela usa essa droga esporadicamente numa dose pequena e ela sente as sensações que ela queria sentir com aquela droga. Depois de um tempo usando, ela está tendo que usar o dobro da dose ou o triplo da dose para ter o mesmo efeito. A mesma coisa acontece com qualquer substância que a gente vai expondo sistematicamente o nosso organismo. E aí vai aumentando a insulina. Aumentando a insulina, essa gordura que já está toda depositada dentro do fígado, do pâncreas, causa resistência à insulina. Resistência à insulina, mais insulina. E esse ciclo não acaba. Não acaba até essa gordura dentro do pâncreas, ela causar uma disfunção das células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina. Então, aí um mecanismo para diabetes, que até então todo mundo falava que era de causa desconhecida. Não é. E tudo começa pela alta carga de glicose ou frutose, né? De carboidratos refinados. E isso vai acontecendo, e essa epidemia que nós estamos vendo aí. E seria tão simples acabar com isso. E acabando com isso, vocês imaginam só, a hipertensão está relacionada a isso também, ao aumento de resistência à insulina. A obesidade, o diabetes, que estão relacionados a tantas outras doenças que eu falei para vocês no começo do programa agora. Infarto, AVC, câncer. Então, só o fato de aprender a comer adequadamente, os pacientes não iam desenvolver hiperinsulinemia, que era excesso de produção de insulina, nem resistência à insulina, nem gordura intraorgânica, esteatose hepática, gordura dentro do fígado, gordura dentro do pâncreas e de vários outros órgãos, a obesidade, e o mundo seria um mundo muito mais saudável, não é? Então, o que se fazer para evitar isso tudo? Primeiro, comer adequadamente, que nem eu falei para vocês no comecinho do programa. Para você que está ligando agora, sintonizando a sua Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, fica uma dica muito legal para você poder dar uma evoluidinha aí, correr junto com a tropa que está na frente já há mais de 10 anos, e seria o YouTube. Na sua casa, aos fins de semana, com calma, paciência, youtube.com. Procurem meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, se inscrevam lá. Tudo que eu estou falando para vocês agora, daqui 3 ou 4 dias, já vai estar lá para vocês. E vocês podem ouvir, e vocês podem colocar em prática, vocês podem pesquisar, informar todos ao seu redor, e vocês vão ver, observar uma mudança muito radical na qualidade de vida de todo esse pessoal que se engaja nesse processo de prevenção. E sem passar fome, sem contar caloria, escolhendo o que vai comer. Para isso, gostaria que vocês assistissem vários vídeos, e eu vou sugerir aqui alguns, por exemplo, todos que falam de nutrologia ou nutrição avançada do futuro. Olhem esses vídeos, são importantes. Aí vocês vão entender a diferença de carboidratos bons, carboidratos refinados ou simples, vão entender a importância de comer gorduras boas, de comer mais proteína vegetal. Vocês vão estar evitando uma série de coisas. Obviamente, isso associado a uma boa atividade física, não precisa ser nada competitivo, meia hora de caminhada todos os dias, qualquer um consegue fazer, vai estar ajudando muito no processo também. E, por falar nisso, tem um outro processo muito interessante, que parece que sofreu algumas críticas, né, por profissionais da área de saúde, na imprensa, essa semana passada, que falavam que os detox são uma péssima orientação para o nosso fígado. Bom, primeiro eles precisam saber o que é detox, né? Existem várias formas de pôr toxinas para fora. E para isso eles precisam saber muita bioquímica médica, que eu acredito que não saibam. Então, tem várias formas de se fazer detox. Você pode usar alginato, você pode usar
pectina, que são fibras que se ligam a metais tóxicos e jogam para fora do corpo. Você pode usar vários tipos de substâncias que retiram do nosso corpo mais metais tóxicos. Você pode fazer jejum intermitente ou realmente jejuar, né? Isso também é uma forma de detox. Sauna é uma forma de detox. Uma bela hidratação é uma forma de detox. E nada disso prejudica o nosso fígado, muito pelo contrário. Tudo isso é muito saudável, não só para o fígado, como para o seu cérebro e para a saúde do seu organismo todo. Quando nós ficamos um tempo sem nos alimentar, esse tempo varia de pessoa para pessoa, e por isso existem jejuns intermitentes de 16 horas, 18 horas, de 24 horas, 20 horas, 22, 24 horas. Né? Então é simples, quando você fica um período sem se alimentar, você liga um mecanismo no organismo chamado autofagia. O que é a autofagia? É um mecanismo pelo qual a célula começa a comer as organelas velhas, começa a comer as proteínas que estão lá entulhadas, atrapalhando todo o trabalho da célula, velhas. Para quê? Para que as células possam fazer organelas novas, proteínas novas. Então, esse é um processo de reciclagem. Isso também é detoxificação. Isso também é interessantíssimo. Quando entra nesse tempo sem ter presença de nenhum carboidrato no nosso corpo, de glicose no nosso corpo, de frutose no nosso corpo, o nosso corpo vira uma chave para começar a usar um outro combustível para fazer energia. Esse outro combustível é a gordura. Então o corpo começa a processar, queimar essa gordura. E essa queima gera um produto chamado cetose, que tem a capacidade de nutrir nosso corpo também. Seria a segunda via. Então, a primeira é a glicose, a segunda é a cetose, é a gordura que vai ser transformada em cetose. E isso também é muito bom para o nosso cérebro, para a prevenção de demências, como Alzheimer. Esse jejum intermitente também seria muito interessante para as pessoas que estão obesas, que aprenderam agora a comer direito, a que façam isso 1, 2, 3 vezes por semana. Para quê? Para ajudar a diminuir a resistência à insulina e fazer esse processo todo que eu falei para vocês, de obesidade, hipertensão, diabetes, irem regredindo, tomando o caminho de marcha ré da onde começaram. Então ele é muito importante, sim, esse processo de reversão com a utilização do jejum intermitente. Podem começar com um jejum muito simples, de 17 horas, comam a última vez às 8 horas da noite, depois vão dormir a hora que vocês costumam dormir, 9, 10, 11 horas da noite, e no dia seguinte acordem, pulem o café da manhã. O que vocês podem tomar é água, chá à vontade, café, obviamente sem açúcar, não é? E podem tomar uma limonada também com um adoçante como a estévia ou o xilitol, que não vai ter problema nenhum, não vai tirar vocês da cetose, e deixar para almoçar só no dia seguinte, às 13 horas. Isso é muito fácil de começar a se praticar, isso diminui a resistência à insulina, isso, diminuindo a resistência à insulina, diminui o peso, diminui a produção de insulina também, porque não precisa de tanta insulina, o que vai ter lá não vai estar... vai estar mais sensível àquela insulina, então não vai precisar de tanta quantidade de insulina, isso diminui o peso, isso diminui a pressão arterial, isso diminui a probabilidade de tanta gente estar se tornando diabética. Então, pessoal, olha só, é muito simples. Esse programa, eu acho que vocês deveriam assistir muitas vezes e pedir que a todas as pessoas que fazem parte da sua vida, do seu ciclo social, de trabalho, que vissem também esse vídeo, para entender da onde começou, da onde eles começaram a ficar obesos, da onde eles começaram a ficar hipertensos, da onde eles começaram a ficar diabéticos, por que tudo mudou na vida deles, se há 30 anos atrás, quando eles casaram, eles pesavam 25 ou 30 quilos a menos do que hoje, e não tinham hipertensão, não tinham diabetes, e não tinham uma série de complicações que essas doenças trazem. E eles vão aprender com esse vídeo, comendo do jeito que nós comentamos aqui, fazendo uma caminhadinha de meia hora por dia, fazendo um jejum intermitente 1, 2 ou 3 vezes por semana, começa com 1, depois aumenta para 2, depois para 3, a pessoa se acostuma a pular esse café da manhã, acostuma a comer certo e muda completamente a vida, e depois ela continua tomando os remédios que o médico manda, só que ela continua voltando no médico, e o médico vai ser obrigado a cada vez ir diminuindo as doses de remédio, diminuindo, até ela poder conseguir sim
o restabelecimento completo e a cura. E eu já vi isso acontecer no consultório centenas de vezes. Né? Pessoas não tomarem mais medicamentos e estarem completamente com a pressão controlada, com diabetes controlado, com peso controlado e com a vida muito mais feliz e de qualidade. Tá ok? Eu quero desejar a vocês todos uma excelente semana, com um tempinho um pouco melhor que fez esse fim de semana, que deu uma esquentadinha. E muita sorte, muita saúde, muita paz. Um abração do amigo Edmond. Tchau, tchau, pessoal.